Fala, nação nerdola! Sejam bem-vindos a este conglomerado de canais Resenha Geek e Gamers and Geeks. Eu sou o Thiago e sejam bem-vindos para mais uma resenha braba. E vocês sabem aquela porra toda, né? Deixem o like, compartilhem este vídeo. Se vocês não são inscritos, se inscrevam nos meus canais e bora seguir em frente. Galera, é o seguinte, a Marvel, eu acho que ela está pagando pra ver. É isso aí. A Marvel está desesperada. E quando há desespero, medidas drásticas são tomadas. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma notícia que está dando o que falar, hein? É o Reed Richards, né? O líder do Quarteto Fantástico, será o novo, guardem isso, o novo comandante dos Vingadores nos próximos 2 filmes. Sim, galera, o nosso querido Pascal, ele que vai ser o líder de Guerras Secretas e Vingadores Doomsday. Acreditem ou não, tá? E essa informação, ela não é fonte minha cabeça, não. Ela veio direto do Matt Shakman, que é o diretor de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Ele deu uma entrevista para uma das revistas mais, assim, aclamadas pela nação nerdola, a Variety, né? Aquela que a gente ama de paixão. Mas enfim, segundo ele, o personagem do Richard, ele será, né, interpretado pelo Pascal, ele vai ter um destaque maior, tá? No futuro do MCU. Aí a pergunta que eu faço é: será que a Disney e a Marvel vão pagar para ver isso, gente? Eu tô assim inconformado. Parece que a Marvel quer nadar contra a maré. Mas é isso que a gente vai analisar de perto, tá? Segundo a matéria, o Sheckman afirmou que o Red Richards ele vai deixar de ser aquele cientista recluso, né? O homem das letras, aquilo que a gente viu várias vezes em vários trailers que saíram até o momento do filme, tá? E ele vai ter mais aquela atitude de herói, do marido que vai proteger a família. E eu já quero deixar esse ponto ligado com o que eu vou falar mais para o final deste vídeo, tá? Do Richard saindo do cientista enclausurado para o suposto herói pai de família, tá? Então, assim, basicamente, os eventos do filme vão ser fundamentais para pavimentar o caminho que o Red Richards vai ter no que vem pela frente, certo? Nos 2 filmes dos Vingadores. Bom, todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém, que a rejeição dos fãs com relação ao Pascal, com relação às coisas que ele fala e defende, é grande, certo? Então, assim, quando essa notícia saiu de que ele ia liderar os Vingadores, galera, levanta aquele grande ponto de interrogação, certo? Principalmente, como eu falei, para quem acompanha as declarações progressista e o posicionamento político do Pascal, tá? Eu acho que ele acaba não sendo colocado num bom cenário com uma parcela bem significativa dos fãs, especialmente os nerdolas, né? Especialmente o público mais conservador e de direita, tá? E a gente tem que concordar que a Marvel parece que está nadando contra a maré, certo? Tem hora que ela acerta com algumas coisas, só que depois ela vem e acaba fazendo completamente o oposto, né? E a gente sabe que nos últimos anos a Marvel e a Disney têm se envolvido em uma série de controvérsias
com o que a gente chama de agenda woke e afastando o público fiel que ela conquistou desde 2008, que não foi fácil. A indústria de cinema não é fácil. E aí, a escolha de exaltar o Pedro Pascal para um papel tão importante que, querendo ou não, foi do Chris Evans e principalmente do Robert Downey Jr., agora querer colocar o Pascal para fazer isso, né? Um ator aí que, na minha opinião, não tem moral nenhuma, tá? Na minha visão, isso está caminhando para um cenário de grande rejeição, galera. Grande rejeição de público. E eu acho que a Marvel está querendo realmente pagar para ver com isso. Só que quando a gente pensa que a coisa já estava ruim, ela pode escalonar de uma forma ainda pior. Mudar para melhor, com certeza. Que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Muito pior, tá? Esses dias saiu um terceiro e último trailer, tá? Sobre Quarteto Fantástico, que visualmente e esteticamente falando, o trailer está lindo. Mas ó, veja bem, a gente está falando de estética cinematográfica, a gente está falando de construção de imagem. O trailer é lindo, ele descrevendo os personagens e convidando o público para assistir a aventura. Eu achei que ficou muito lindo, aquela estética dos anos 50. Porém, mais tarde, vocês sabem a diferença de um trailer e de um spot? O spot é como se fosse uma inserção que os estúdios pagam e pagam caríssimo. É como se fizesse aquela propaganda de 30 segundos durante o intervalo do Jornal Nacional ou de uma novela da Globo. Realização deste exame. Só um minutinho, vou esperar. Peço desculpa. Ou inclusive de um jogo do Brasileirão, isso é um spot. Isso custa muito dinheiro. E a Marvel fez um spot na televisão aonde ela basicamente entregou o enredo do filme. E aí que vem a questão. Vamos lá. Muitos estão reclamando que a Sue Storm vai ser aquela típica mulher Mary Sue. Machista! Foi eu falar? Que é empoderada, poderosa, melhor que o marido em tudo, e que ela lideraria, então, o quarteto. Porém, com o que foi liberado no spot, e talvez a Marvel e a Disney começaram a escutar o que os fãs estão falando, num desespero para tentar mostrar para as pessoas que o motivo da Sue ser desse jeito é porque guardem isso, tá? Isso é um spoiler, porém é um spoiler que está num spot, que se você jogar no YouTube, e qualquer americano já viu isso na TV, então eu nem vou considerar isso como um spoiler. Aonde o Galactus, de alguma forma, ele vai pedir o filho deles em troca. Ou seja, ele vai pedir o Franklin em troca, tá? E para quem não sabe, o Franklin, ele é um mutante, então eu acredito que eles devam seguir aí toda essa lore. O Franklin é um mutante muito poderoso que ele é capaz de criar universos. Então, a gente não sabe por qual motivo o Galactus pediria o Franklin. Talvez pelo fato de que, com o Franklin em mãos, ele poderia criar universos e realidades a qualquer momento, e talvez o Galactus não precisaria mais ficar invadindo aí planetas e devorando tudo. Mas, gente, se esse é o plot do filme, a Marvel entregou de bandeja para todo mundo. Então, o que eu analisei nessa questão? Ou a Marvel
fez isso para mostrar que a Sue Storm não vai ser a típica Mary Sue, que ela vai agir do jeito que ela vai agir por conta de defender o seu filho como uma mãe, certo? O Pascal, no começo do filme, talvez seja esse cientista, né, bobão ali, que só pensa em trabalhar, mas aí a partir do momento que o filho está em perigo, ele vai ter que meter a cara e vai ter que assumir a liderança para poder fazer uma ponte com os Vingadores, ou realmente foi puro desespero devido à bilheteria do Super-Homem, o boca a boca do que está acontecendo, todo mundo gostando, e aquela coisa, né? Thunderbolts fez ali, quase chegando ali nos 400 milhões de dólares, mas não decolou. Então, imagina, se o quarteto não decola, vocês acham que Vingadores vai decolar? Eu acho que não vai. Então, assim, é realmente o desespero, bateu aquele desespero, certo? E é isso. Então, agora eu pergunto para vocês, o que vocês acham disso tudo? Pascal como Reed Richards liderando Vingadores é uma boa ideia? A escolha do Pedro Pascal pode realmente prejudicar os próximos filmes dos Vingadores? Ele liderando? E o Spot entregando aí o enredo? É desespero? É uma jogada de mestre que deu errado? Então, eu gostaria muito que vocês deixassem seus comentários aqui embaixo para a gente poder engajar e saber a opinião de vocês. E mais uma vez, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e me dê aquela moral. Beleza, Nação Nerdola? Muito obrigado, forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!